Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Family Psicomental, que vai ajudar você a ter uma saúde mental de sucesso. Eu sou Marcela Souza, enfermeira com especialização em psiquiatria e saúde mental. Você sabe qual é a origem das neuroses? Não? Então fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre neurose, logo após a vinheta. Nesse vídeo, eu vou abordar o conceito de neurose de Freud, como eles funcionam, seus sinais e sintomas e quando buscar ajuda profissional. A neurose é um dos pontos principais da psicanálise freudiana. Freud acreditava que a angústia, o sofrimento são causados pelo inconsciente, são as perturbações reprimidas nele que alimentam esse estado psíquico. Na psicanálise, as neuroses são entendidas como distúrbio da afetividade, que fazem com que os indivíduos experimentem sentimentos e reações motoras incomuns e, em alguns casos, incontroláveis, mas sem deixar de manter a noção do juízo da realidade. O conceito de neurose aponta para algum tipo de sofrimento mental de leve a moderado, que pode ter expressões sintomáticas tais como ansiedade, depressão, inquietude, irritabilidade, sofrimento, medo, entre outros. E se você quer ter uma saúde mental legal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notificações desse canal. O termo neurose foi usado pela primeira vez em 1769 pelo médico escocês William Cullen. Ele acreditava que essas patologias estavam associadas à má gestão emocional. Mas somente em 1893, Freud redefiniu o conceito para fazer referência à forma como as pessoas relacionavam consigo mesmo e como reagem à vida. Neurose é uma doença emocional, afetiva e de personalidade, e muitas vezes originada de vestígios do passado que nos perseguem em todas as novas situações. Porém, as neuroses atuais é originada de conflitos da vida adulta. A neurose acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage com exagero a uma determinada experiência já vivida. O comportamento neurótico é marcado por reações intensas e instabilidade emocional. A pessoa neurótica interpreta a realidade como todo mundo, mas tem reações incomuns aos acontecimentos. Quem não compreende como a neurose funciona, interpreta suas atitudes como exageradas, um desejo de aparecer, de chamar a atenção dos outros. Um distúrbio neurótico pode ser qualquer desequilíbrio mental que causa ou resultam em angústia. Freud define a neurose como a expressão de um conflito entre os desejos do nosso inconsciente. Para ele, certos impulsos inconscientes são incompatíveis com a realidade externa ou são impossíveis de serem concretizados, desenvolvendo no sujeito um intenso estado de ansiedade e mal-estar geral. Pode dizer que são distúrbios mentais de que a pessoa tem consciência e que afeta o seu relacionamento com o meio em que está inserido. Normalmente, o neurótico se preocupa demais com seu estado de saúde, procurando com insistência os melhores clínicos para encontrar alívio para o seu sofrimento. Como o contato com os outros está prejudicado, são pessoas com pouca naturalidade e comportamento defensivo. Já no ambiente de trabalho, podem ser pessoas negligentes das capacidades ou compulsivas no trabalho. Para Freud, a causa da neurose está nos distúrbios imperfeitos sensoriais. Esses desejos que foram reprimidos no inconsciente procuram meios para se manifestar. São esses meios os sintomas neuróticos. Esse sentimento acontece porque o ego, ou ser humano, não consegue lidar com esses desejos sem sofrer. Quando fragmentos desses desejos conseguem driblar o recalque e voltar à consciência, esses desejos precisam ser mascarados com outra coisa. Essa máscara é o sintoma neurótico. Esses desejos são os desejos sexuais reprimidos na infância. Mas para Freud, desejos sexuais não é somente o ato sexual,
mas também os afetos, o desejo de ser reconhecido, de ser amado e principalmente o afeto fraternal. As neuroses são desejos que foram reprimidos na infância e mais tarde se manifestam através de alguns sintomas. Este distúrbio mental apresenta principalmente de 4 formas clínicas. A primeira é a neurose histérica ou de conversão. Na neurose histérica, o sentimento reprimido continua reprimido no inconsciente, mas mesmo não sendo mais lembrado, provoca dores no corpo, paralisias, cegueiras, surdez, deixando a pessoa com sintomas por todo o corpo. A segunda neurose é a neurose obsessiva. Na neurose obsessiva, o pensamento, o desejo continua recalcado no inconsciente, mas a emoção a ele escapa para o consciente, que por sua vez se apega a uma nova ideia que se torna obsessiva. Essas novas ideias devem ser repetidas exaustivamente, na tentativa de satisfazer a ideia original que foi recalcada, tendo apego a certos rituais que não conseguem abandonar. Lavar as mãos muitas vezes, conferir se fechou a porta mais de 10 vezes antes de sair e muitos outros. A terceira é a neurose fóbica. Na neurose fóbica, a pessoa desenvolve um medo irracional. A pessoa pode ter pavor de altura, de inseto, de avião, de animal, entre outros. Na fobia, o desejo do objeto recalcado é deslocado para um novo objeto. Na fobia, a pessoa se sente muito confusa, porque ela tem pavor do objeto, mesmo sabendo que não representa nenhum perigo para ela. A quarta são as neuroses atuais. As neuroses atuais são aquelas relacionadas à vida adulta e não à infantil, entendendo vida sexual adulta não somente como o ato sexual, mas também como os afetos, os desejos, as realizações. Entre as neuroses atuais estão a neurastenia, a neurose de angústia e a fobia. Na neurastenia, a pessoa desenvolve um comportamento que normalmente pode ser tolerado sem grandes dramas, como música alta, divergências de opinião, atrasos. Está sempre irritado e indignado em situações que normalmente são corriqueiras. Já na neurose de angústia, a pessoa sente os sintomas de taquicardia, diarreia, dor de cabeça, sensação de angústia e medo, sente os sintomas do pânico. E na hipocondria, as pessoas estão sempre com a sensação de estar doente ou que vai ficar muito doente. Mesmo os médicos falando que não tem nada, a pessoa insiste em procurar por doenças por o tempo todo. Nas neuroses, nem sempre os sintomas são específicos. Há uma mistura de todas essas neuroses. Na neurose, os quadros são patológicos e precisam de tratamento. Os mecanismos de defesa operam como uma doença psíquica que precisam ser tratados. Os mecanismos de defesa foi discutido no vídeo anterior. Assim que você terminar esse vídeo, assista para compreender sobre os mecanismos de defesa. O link está aqui na descrição desse vídeo. Na neurose, o conflito é com o seu mundo externo, mas a pessoa costuma perceber que precisa de ajuda e mantém a consciência da realidade externa. Em geral, as condições neuróticas não prejudicam ou interferem com as funções normais do dia a dia. Porém, criam sintomas comuns de depressão, angústia, ansiedade e estresse. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas normalmente estão ligados ao excessivo e ao incontrolável. Quem tem neurose pode manifestar medo frente a situações corriqueiras, preocupação constante, alteração de humor, fobias diversas, traços histéricos, medo de ir a determinados lugares, entre outros. Alguns sintomas da neurose são fobia, ansiedade, sensação de vazio e não pertencimento, isolamento social, apatia, insônia, pessimismo, angústia e melancolia. O tratamento é buscar ajuda profissional, um profissional da área da saúde. E se você se identificou com uma dessas neuroses ou conhece alguém, então busque ajuda. Fica a dica.